Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, hoje sábado, hoje dia 14 de outubro, e vamos falar do Vasco da Gama, vamos falar de Maracanã, vamos também trazer informações sobre o Fortaleza, adversário do Vasco na quarta-feira, e também vamos falar de seleção brasileira, e do pré-olímpico, tem novidades do torneio pré-olímpico que o Ramon Menezes será o treinador da seleção brasileira. E também vamos falar da seleção do Pan-Americano, né, que tem o Figueiredo e os garotos treinando com o Ramon Menezes na Granja Comari. São essas as informações do sábado e você participando com a gente, dando like, dando joinha, que é importantíssimo. Vai chegando aí, já dá o joinha e se inscreva nas nossas redes sociais. Se ainda não é inscrito, os endereços estão passando aqui, e se inscreva no nosso canal, por favor, né? Tô te mendigando isso aí, porque a gente precisa aumentar o número de inscritos do nosso canal, precisamos crescer. É o Wellington Campos FC. Se tiver vermelhinho aqui, porque você é novo no canal, ainda não se inscreveu, dá essa força, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Mas, Wellington, mas para que esse joinha? Mas para que se inscrever? Para o YouTube entender que o nosso trabalho é legal, né? Para botar aí a recomendação na primeira página. Quando você abrir o YouTube, já tem lá o nosso vídeo. Então você nos ajuda dessa maneira, nos proporcionando esse visual aí no YouTube. Me ajuda? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, e quarta-feira, dia 18 de outubro, dia importante para o Vasco da Gama, porque vai enfrentar uma das melhores equipes da atualidade do futebol brasileiro, né? Que é a equipe do Fortaleza, do técnico Vojvoda, faz um trabalho excepcional, tem um elenco bastante qualificado, jogadores que já passaram pelo Vasco, como o goleiro Fernando Miguel, o Iago Pikachu, o artilheiro Iago Pikachu, o Thiago Galhardo também. Então são jogadores que o Vasco tem que respeitar. E pelo que a gente está sentindo do noticiário do Fortaleza, vem com força máxima para este jogo, para depois, como diz na gíria do futebol, virar a chave e pensar na final contra a LDU no dia 28 de outubro, esse jogo lá em Maldonado, ao lado de Punta del Este, no Uruguai, final da Copa Sul-Americana, o título mais importante da história do Fortaleza, que vai fazendo história para o futebol cearense, para o futebol nordestino e, por que não, do futebol brasileiro. É uma grata surpresa, é muito importante. E olha, o que o Fortaleza hoje se deve muito a um cara chamado Rogério Ceni, que pegou o Fortaleza já com 7, 8 anos na Série C do Campeonato Brasileiro e fez o Fortaleza subir para a Série B num ano, no outro ano subir para a Série A e permaneceu, fincou o pé, se estruturou. O próprio Rogério Ceni também ajudou nessa estruturação, e hoje essa potência que é o Fortaleza Futebol Clube, né? O Leão do Pici. E um abraço, então, lá para o Ceará. E o Vasco sabe disso, né? Sabe que precisa ter aí um jogo muito sério. Tem elenco para vencer o Fortaleza? Com certeza. O torcedor acredita? Também. Vai lotar São Januário? Idem, todos os ingressos estão vendidos. Paulinho vai fazer falta? Vai, com certeza. Medel também. Medel, como a gente já informou, não chega a tempo, e o Paulinho vai cumprir a suspensão pelo 3º cartão amarelo. São os 2 desfalques do técnico Ramon Dias. O Maicon entra ali na lateral, entra na zaga, melhor dizendo, né? E vamos ter aí no meio-campo o substituto. Pode ser o Jair, pode ser o Serginho, pode ser o Payet, ficando junto com o Marlon Gomes também. Então, não faltam boas opções ao técnico Ramon Dias. Resta saber também se o Rossi estará à disposição para este jogo. Deixa eu trazer o Maicon um pouquinho mais da sua coletiva, porque ele fala da mudança de postura do Vasco com a chegada do técnico Ramon Dias, que ele o responsabiliza, o Ramon Dias, como sendo o grande divisor de águas daquele Vasco que estava na zona de rebaixamento lá na última colocação
para esse Vasco que briga hoje para sair desta mesma zona de rebaixamento. Já esteve fora, voltou com os 2 últimos resultados, mas tem totais condições de brigar nessas 12 rodadas que restam. Fala, Maicon. Na verdade, quando o professor chegou, a gente pegou o Vasco numa situação muito difícil. Ele não somente tinha que tirar o Vasco da situação a qual estávamos, como ele deveria recuperar a confiança de todos os jogadores. Acho que todo jogador, todo ser humano, quando ele perde um pouco a confiança nele, é difícil trabalhar. Ele conseguiu recuperar a confiança do jogador. Como eu sempre digo, eu sei quem eu sou, independente do momento a qual eu estou vivendo, eu sempre vou confiar no meu potencial. E ele foi uma pessoa a qual confiou no potencial de todos os jogadores. E ele conseguiu extrair o melhor de cada jogador para que a gente pudesse sair daquela situação. No segundo turno, o Vasco, se eu não me engano, é o 4º colocado no segundo turno. Então mostra que a gente deu uma ligeira volta por cima. É claro que temos muitos jogos pela frente, a gente tem muito ainda para fazer, para que a gente consiga tirar de vez o Vasco dessa situação. Mas o trabalho tem sido, a gente tem crescido dia após dia, a gente tem mentalizado dia após dia quão grande o Vasco é, e eu acredito que nesses 12 jogos aí a gente vai conseguir tirar o Vasco dessa situação. A gente vê nas tuas redes sociais, muitas vezes, você treinando em período de folga. Algumas vezes estava em Minas Gerais e publicou na academia. Então a gente vê esse teu esforço para fora também. Como você falou, você não é só um jogador de futebol, é um atleta. Então, como que tem sido essa tua saída do Santos, que lá você estava um pouco escanteado, inclusive quando voltou para lá no jogo foi vaiado, e agora aqui no Vasco, não só com esse papel de liderança, mas também com esse papel de atleta mesmo, de treinando, de querer estar disponível para o grupo e quando entrar muito bem? Não, eu sempre, nos meus últimos anos, sempre fiz trabalhos extra por fora. Eu acho que cada atleta tem a sua maneira de trabalhar. Eu me sinto confortável quando eu faço alguns trabalhos por fora, para que fisicamente eu esteja bem preparado. É claro que eu estou com 35 anos, então quanto melhor eu puder trabalhar, não só no clube também, como fora do clube também, com permissão do clube, com certeza, para mim vai ser de grande valia. Eu acredito que fisicamente eu estou muito bem, consegui manter durante esses anos uma forma física muito boa, a qual tem me ajudado, e quando solicitado eu tenho conseguido dar uma resposta positiva. E vou continuar sempre trabalhando, sempre puxando os atletas mais jovens também do Vasco. A gente tem conseguido fazer um bom trabalho, tem conseguido também mostrar através do exemplo de trabalho dentro do grupo, e eu acredito que os mais jovens têm visto e têm também conseguido fazer grandes trabalhos no Vasco da Gama. Aí o experiente zagueiro Maicon, de 35 anos, jogador que se cuida muito. Eu sou fã do Maicon, viu, gente? Ele é um dos líderes desse grupo do Vasco e um cara que ajuda demais a meninada de São Januário. Sobre Maracanã, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse a algumas pessoas que cobrem o Flamengo de que no dia 24 de outubro o Flamengo e o Fluminense terão renovados o termo de uso provisório do Maracanã mais uma vez. Se não me engano, é a 7ª, 8ª vez que vão renovar. O Vasco, eu trouxe um vídeo essa semana com o próprio Carlos Roberto Osório, já conversou diretamente com o governador Cláudio Castro para mandar 2 jogos no Maracanã diante das equipes do Corinthians e do Botafogo, Botafogo e Corinthians, e está aguardando uma resposta, como também aguarda o termo de licitação do Maracanã. A notícia desse sábado, que vem de Brasília, é que os gestores do estádio Mané Garrincha também vão entrar na disputa pela gestão do Maracanã. Eu acho bastante salutar. Então, o governo vai ter várias opções para ver qual é a melhor proposta e entregar a administração do Maracanã pelos próximos 30 anos. Se é esse, né, o período em que nós vamos ter aí de licitação do Maracanã. Então, isso é importante, é sadio, é salutar. Há quem diga que essa gestão do Mané Garrincha pode estar de comum acordo com o Flamengo e com o Fluminense. Também pode ser, até porque o Vasco tem empresas que vêm com ele, a W Torre, a Legend, junto com a Vasco SAF. Então, se é para o bem do Maracanã, a gente lembra que o que o Vasco quer na gestão do Maracanã é que todos os 4 grandes clubes possam utilizar o estádio. Não só o Vasco, não só o Flamengo, não só o Fluminense, não só o Botafogo, mas os 4 grandes
possam sim utilizar o estádio do Maracanã. É um assunto que ainda vai render muito e muito e muito e muito. O atual termo de uso provisório do Maracanã termina agora no dia 23, sem ser esta segunda-feira, agora a outra, um dia depois do clássico Flamengo e Vasco no Maracanã, e que os dois vão fazer meio a meio, né? Com torcida dividida, renda dividida, despesa dividida, como já foi no primeiro turno, e será no Maracanã no dia 22, o Flamengo e Vasco da Gama, né? Sem ser esse final de semana, no próximo domingo. Vamos falar de seleção brasileira? Vamos? Então vamos lá. Deixa eu trazer informações da seleção principal do Brasil, porque hoje o garoto Ian Couto falou com a imprensa na cidade de Montevidéu, ele que estreou diante da seleção da Venezuela no empate em 1-1, gostou da estreia dele, disse que é uma realização pessoal estar vestindo a camisa da seleção do Brasil. Fala conosco aqui no nosso canal Wellington Campos FC, o Ian Couto. Estou muito feliz pela minha estreia, é um sonho estar aqui, só de estar aqui para mim já está de sonho cumprido, né? Estrear pela seleção acho que era o meu objetivo principal da minha carreira, e se Deus quiser eu quero continuar aqui, fazendo bons jogos se tiver oportunidade, e que eu possa voltar mais vezes. Bom, isso aí deixa pro Diniz, né, decidir. O que ele pedir e me orientar, eu vou estar fazendo. E a gente está treinando para se preparar contra o Uruguai e fazer um grande jogo para sair com a vitória. Boa noite. Boa noite. Ian, o Brasil nos últimos anos tem feito laterais mais fixos, laterais mais construtores. O Danilo é um clássico exemplo disso. Está muitos anos na seleção brasileira, atuando dessa forma. Quando você entrou no jogo, eu percebi que você fez mais ultrapassagens do que ele faz normalmente. Que você falasse um pouquinho qual foi o que o Diniz falou para isso, o que ele mudou no time para que você pudesse fazer mais ultrapassagens. É isso, boa sorte. Boa noite. Eu acho que é muito do meu estilo de jogo também, participar mais no ataque. Eu acho que é uma característica minha. O Diniz falou para no jogo agir naturalmente, jogar como eu sei jogar e obviamente defender na hora que tem que defender. Mas acho que eu fiz a função bem, defendi, tentei atacar ali quando tive a oportunidade, e acho que daqui para melhor, né? Que eu possa evoluir e poder crescendo aí cada vez mais. Aí o Ian Couto conosco, outro que conversou com a imprensa neste sábado em Montevidéu após o treinamento da seleção brasileira, foi Rodrigo, craque do Real Madrid, que já jogou sua primeira Copa do Mundo, inclusive perdeu o pênalti naquele jogo em que precisávamos da classificação para chegar às semifinais lá em Doha, no Catar, e ele fala de Fernando Diniz, que é um conhecido da família lá de Osasco, que conhece bem o trabalho dele, ele admira bastante este treinador. Fala conosco também, Rodrigo. Bom, primeiro muito feliz, né, por estar fazendo parte já desse novo ciclo. Acho que assim como o Diniz falou que tem um carinho por mim, eu também tenho por ele, sempre fui fã dele, o Diniz. A minha família toda é muito fã dele, porque ele trabalhou lá em Osasco, então todo mundo sempre acompanhou ele. Meus tios, eu tenho o Diniz como referência, então ele já meio que faz parte ali da história da minha família. E claro, me enxergo cada vez com mais pressão, assim, né? Cada vez tendo que ser melhor, cada vez tendo mais responsabilidade. Acredito que é uma coisa boa, querendo ou não, uma pressão boa. Saber que contam com você, que esperam algo diferente de você. Então acho que é dessa forma que eu me enxergo nesse novo ciclo e espero poder responder à altura. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Outro Rodrigo? Xará, mais um. Acho que o próximo não vai ser, tá? Rodrigo, a gente pode perceber, mais uma vez, a tua versatilidade, que já é muito destacada, para poder circular dentro da intermediária ofensiva de uma equipe. E contra a Venezuela, você se juntou pelo lado esquerdo, você apareceu por dentro, você algumas vezes caiu pelo lado. Você sente que, com o desenvolvimento da sua versatilidade, você pode se tornar talvez o jogador mais importante
para variação de esquema dentro do jogo, sem substituições nesse time do Diniz? Sim, pode ser que sim. Acho que é sempre importante você conseguir fazer muitas funções. Eu sempre deixei claro que eu tenho essa facilidade de jogar nas pontas quanto por dentro. De 9, eu sempre falo, é a que eu não gosto de fazer, que acaba aqui no clube eu tô tendo que fazer bastante vezes essas de 9, eu não gosto muito, mas aqui na seleção, pelo esquema de jogo do Diniz também, da gente tá sempre movimentando, sempre podendo cair em todos os lados do campo, acho que isso me ajuda, tem ajudado o meu jogo. E claro, é muito importante saber fazer todas, você aumenta a sua chance de não ser substituído, de estar sempre no jogo, estar sempre entre os titulares, onde precisarem, você pode fazer, então acho que isso é muito importante para mim. Legal. Aí então o Rodrigo, o Diniz ainda não definiu a seleção brasileira, né? Ele não terá o Danilo no jogo contra o Uruguai, ainda tem possibilidade de fazer outras mudanças. Vamos ver o que ele prepara para terça-feira, 9 da noite, para o jogo Brasil e seleção do Uruguai. Saiu hoje informações do torneio pré-olímpico sul-americano de 20 de janeiro a 11 de fevereiro do ano que vem na Venezuela. As cidades de Caracas, Valência e Barquisimeto vão receber as partidas. Nos próximos dias, a Conmebol vai definir os 2 grupos, né? E 2 seleções se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O torneio de futebol masculino nas Olimpíadas será disputado nas cidades de Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Saint-Étienne, Nantes e Nice, né, melhor dizendo. Já temos 10 países classificados: França e França, que é a anfitriã, Estados Unidos e República Dominicana pela CONCACAF, temos a Espanha, Israel e Ucrânia pela Europa, Marrocos, Egito e Mali, né? Temos também aí a Nova Zelândia pela Oceania, e faltam 2 da América do Sul, 3 da Ásia, e a repescagem entre África e Ásia. São as informações que a gente tem aí da Conmebol a respeito do torneio olímpico que vai acontecer lá na França no ano que vem. O Brasil vai tentar a sua 3ª medalha de ouro, mas para que isso aconteça tem que ser uma das 2 seleções classificadas no torneio pré-olímpico, que terá o Ramon Menezes como treinador. E aí, quero a sua opinião, participe com a gente, opine sobre esse negócio do Maracanã. E aí, sobre Vasco e Fortaleza e sobre a seleção brasileira também, quero a sua opinião, fique à vontade para opinar, e também peço para você dar o joinha nesta nossa publicação, se inscrever nas nossas redes sociais, os endereços estão passando aí, e peço para você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. E lembro, mais uma vez, o joinha é importantíssimo para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal, que o nosso trabalho merece ser visto por outras pessoas. E se inscrever, tá vermelhinho aqui, clica aí agora, já se inscreve, me dá essa força. Temos que aumentar o número de inscritos no nosso canal, e estou torcendo para que o seu domingo seja sensacional. Muito obrigado, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.